Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou esperar um pouquinho para que as pessoas possam entrar. Opa, voltei, sejam todos bem-vindos. Coraçõezinhos. Para quem está na live, esse aviãozinho aí do lado, passe para 10 pessoas e você vai contribuir muito com a relevância desse canal. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou apresentar a Val Ruiz, já é uma querida aqui do canal, eu conheço a Val há muitos anos, é a terceira live que nós vamos fazer, sempre com um olhar sistêmico organizacional, ou seja, o olhar que nós podemos colocar para as empresas. Ah, Cris, é possível constelar as empresas? Sim, aliás, toda sucessão deve ser vista numa constelação, é de suma importância que seja visto. E quem é a Val? A Val é comunicóloga, jornalista, tem uma empresa há mais de 11 anos, que é a WR Estratégica Comunicação, então cuida de comunicação interna e externa, e avançamos juntas nesse projeto, onde nós podemos colocar mudar a energia das empresas, olhando para a cultura organizacional, entre outros pontos. Então eu vou chamar a Val, sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade para fazer perguntas. Vamos lá. Pronto, vamos ver se a Val entra. Entrou, Val. Entrou? Aí! Tava sem microfone. Ah, entendi. A gente dá cada gafe, né? É uma Me coisa diga. impressionante. Deixa eu ajeitar aqui. Mas outro dia não é só nós, viu? Olha, eu não estava vendo quem, gente, deu uma gafe, assim, era alguém político aí, numa live super importante, e assim, o cachorro latindo, o WhatsApp do computador pulava. E era assim, importante, é um negócio assim com, tipo, 200 mil pessoas assistindo e o cara lá. Então, Tá quer tudo dizer, bem. A tá tudo bem. autoestima dele tá boa. Que atrapalha, eu acho, no fundo atrapalha. E a gente se atrapalha muito ainda. Eu acho que isso é Né? uma coisa realmente, conforme a nossa última live da geração XY, né? Principalmente dessa É. geração Y milênio, para aquarianos, para pessoas que gostam realmente de tecnologia. Porque para quem é da época do papel e da caneta, gente, Eu sou da época da máquina de datilografar. Ó, pois é. Só você, viu? a mecânica ainda, a mecânica. Hamilton. Hamilton. Isso. Quem mais está nessa live que está nos acompanhando que também, confessa, fez um curso de datilografia numa Hamilton. Era um curso caro de datilografia, quem conseguia fazer nas Composer da IBM. Isso, e era super profissionalizante. Quem tinha um curso de Sim, datilografia tinha emprego. é isso aí. Val, seja muito bem-vinda. Eu já te apresentei aqui, acho que você deve ter visto, né? E a Val tem muitas coisas boas aí para falar para a gente sobre a cultura organizacional. E enquanto eu vou fazer algumas perguntas, ela responde e eu vou dando os meus pitacos sistêmicos em tudo isso. Então, assim, eu queria só checar se estão todos ouvindo bem, se está tudo bem, o som está bem. Coraçãozinhos para nós, muitos coraçãozinhos, coraçõezinhos, e vamos em frente. E acho que ninguém está me ouvindo, hein? Porque não tem coração. E Ixi, mas tudo bem, vamos em frente.
A gente Bom, coloca no pessoal, boa YouTube. noite. Hoje a gente vai falar de cultura organizacional, mas sob a ótica da sistêmica organizacional, porque todo mundo conhece o que é cultura organizacional, ou pelo menos já ouviu falar, mas eu tenho certeza que as pessoas não conhecem a cultura energética da empresa que vocês trabalham. E tá aí todo o ponto que faz a diferença. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, para ver se a gente consegue mostrar um novo olhar, porque o mundo vem pedindo gradativamente mudança. Esse acho que é o legado da pandemia. As empresas pouco a pouco já estão voltando. Ano que vem, certamente, todas estarão ativas. Claro que provavelmente todas num modelo híbrido, porque o home office veio para ficar. E aí é mais importante ainda entender como é que é essa cultura energética, porque você precisa estar muito integrado até para você poder estar engajado. E isso é o ponto mais delicado. É muito fácil falar de missão, propósito, pôr plaquinha na entrada da empresa, fazer quiz com os colaboradores para saber se eles... O discurso é lindo, né? Mas a prática não é assim. Não é assim. E não é assim. Você pode escrever maravilhosamente bem o propósito da sua empresa, a missão da sua empresa. Mas se você não sentir na alma a energia que ali está, já é o primeiro passo para você não conseguir nem se convencer, que dirá engajar colaborador. Não, e outra coisa, né, Val? Tá acontecendo nisso tudo que você está, nessa introdução que você está dando, está acontecendo muitas coisas. Como, por exemplo, tá mais algumas pessoas, além de tudo, estão dando um bypass no outro, assim, eletronicamente esse negócio. Quer dizer, faz uma reunião no chão, aí ficou fácil para atuar assim, vamos dizer assim, não sei nem como dar nome para isso. Né? Eu prefiro falar que é meio no compliance, mas... É verdade. Né? Então, assim, então, além disso, tem essa questão. Então, onde que a gente pode evoluir e melhorar? Porque não pensem vocês que, em função de você estar em casa, você está livre de um clima. Porque você pertence a um conglomerado, a uma empresa, a um departamento. E este clima está se estendendo para sua casa. Está se estendendo para onde você estiver trabalhando para essa empresa. Então, como energeticamente evoluir isso e em função de quê? Como funciona tudo isso? Acho que a Val pode continuar e eu vou dando os meus pitacos sistêmicos. Na verdade, eu costumo dizer que cultura organizacional é o lado material da coisa. Você concretiza, você mensura, você lança KPIs para fazer mensuração das pessoas, da equipe, da empresa, enfim. É o lado material. Agora, o que nós vamos trazer aqui hoje é o lado da sintonia, da frequência. Quem nunca esteve com alguma pessoa, seja em ambiente profissional ou pessoal, enfim, e sentiu, puxa, eu não conheço essa pessoa, mas eu senti um prazer tão grande, foi tão agradável aquela conversa, foi tão estimulante aquela conversa, e a recíproca também é verdadeira. Nossa, tô até com dor de cabeça, aquela pessoa é pesada. Isso acontece com a energia da empresa. Você, líder, que na grande maioria é o que carrega esse peso, entre outros tantos, eu costumo dizer que eu tenho uma compaixão muito grande pelos líderes, porque deles é cobrado tudo. O cara tem que ser bom tecnicamente, o cara tem que bater os números, o cara tem que saber de gente, o cara tem que saber liderar, o cara tem que saber tudo. E agora, hello, tem que saber de emoção, de energia.
É isso que nós estamos falando aqui. Então, perceba, se por acaso na sua casa alguma coisa desarmonizou, você acordou meio esquisito, já brigou com a mulher, deu um xingão no filho, enfim, e aí você senta lá para começar a trabalhar. Pode perceber que essa energia vai passar para o seu time. E aí você vai falar, pô, mas o fulano não fez, o outro, enfim. Até o momento que você para, dá uma respirada, desliga tudo, vai no banheiro, olha no espelho, enfim, joga fora aquilo tudo e começa de novo. Por quê? Porque a energia tá ruim. A mesma coisa se você estiver indo para a sua empresa, né? Pegou um mané na sua frente que ficou te empatando, ele passou no farol e você ficou. Enfim, situações corriqueiras que alteram o padrão energético. Então, é disso que estamos falando, de padrão energético dentro das empresas. E como o líder, a liderança, é quem dá o tom, é a liderança que também vai dar este tom. Então, se o líder é uma pessoa carismática, de bem com a vida, bem resolvido nas suas questões, certamente ele vai imprimir isso para o seu time e para a empresa. Agora, se ele é um cara mal resolvido, e aí mal resolvido, entenda o que vocês quiserem, e inseguro, a energia é muito ruim e trava a empresa inteira. Pode perceber, as pessoas estão lá chegando, oi e tal, enfim, toma um cafezinho no virtual e tal, todo mundo meio que se confraternizando. O chefe chega, as pessoas mudam a fisionomia, porque esse chefe traz consigo essa energia. Então, de nada vai adiantar a empresa ficar propagando nas redes sociais dela, no site, enfim, a cultura bacana, linda, que aqui a gente faz, aqui a gente acontece, aqui. Se não tiver a prática dessa cultura na sintonia energética, e isso, pode acreditar, desanda todo um processo. Vamos falar um pouquinho de energia. O que é, afinal de contas, essa energia? Bom, energia não se perde, energia se transforma. A energia, nós emanamos, nós temos dentro de uma célula átomo, molécula, enfim. E essa célula produz 99% de energia emanada para 1% de matéria. Então, se a gente pegar uma célulazinha e multiplicar por trilhões de células que nós temos no nosso corpo, nós vamos achar a nossa massa física. Mas isso é só 1%. Aí você amplifica isso para 99% e vai somando todos os outros 99% de todas as pessoas com quem você se relaciona. E aí você pertence ao campo da empresa, ao campo da família, ao campo dos homens, ao campo das mulheres. Cada um vai pertencendo aí a uma série de coisas, ao time de futebol, enfim. Cada um pertence em algum lugar. O que a Val está explicando é algo científico, né? Energia, nós somos energia pura. A gente não consegue enxergar as camadas que nós temos energéticas em torno da nossa massa corporal. Existem mais 10 massas, só que as células não são tão aglutinadas. E é o nosso campo de energia. O que acontece? Como você chega, você vai interferir o campo sistêmico da empresa. Como o chefe chega, ele vai interferir o campo sistêmico da empresa. Vai caber quem estiver mais motivado, menos motivado. Só que, como é que a gente faz com aquela frase que ninguém motiva ninguém? Nessa questão aqui, como é que a gente faz com aquela frase? Ninguém motiva ninguém, você tem que achar a sua própria motivação. Isso é fato. Mas como se quando a Val fala não estou bem resolvido, né?
e é eu, você, a torcida do Corinthians, porque tem muitos pontos que a gente ainda vai querer se resolver na vida, né? Mas em algum dia a gente chutou uma pedra e chega com a energia negativada, porque energia não se perde, energia se transforma. E como é que a gente faz com motivação? Como é que a gente faz no dia a dia? Como que a gente faz com essa questão no campo sistêmico da empresa? E isso deve acontecer várias e várias vezes. Por quê? Porque existem frequências, padrões, né? E aí nós estamos falando de padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, como por exemplo, hoje, no que nós estamos vivendo, abrir a câmera ou manter a câmera fechada numa reunião. Gente, sinceramente. Sinceramente, como é que a pessoa está numa reunião e não vai abrir a câmera? Ah, porque é uma internet, porque isso aqui. Oi, entendeu? Oi, mas tenta pelo menos, disfarça, entra um pouco, não sei, faz alguma coisa. Mas como que a pessoa vai fazer uma super reunião com o presidente no México, não sei onde, e não vai abrir a câmera? Que é, sabe? Que é isso? E isso tudo está dentro de uma energia, está dentro de você lidar com a sua autoestima, está dentro de você estar sendo avaliado, o horror da câmera, né? Tem a síndrome do horror da câmera. Então, tem várias coisas. E se, por exemplo, o CEO, o chefe, o líder, é um cara que é recente na empresa, um ano e pouquinho, que seja. Esse cara é o menor de todos na hierarquia sistêmica energética. Esse cara é o menor de todos. E lá no começo, a Val já falou um monte de atribuições para ele. Como o menor de todos vai ficar com uma atribuição dessas? Cris, menor de todos, energeticamente, ele é o menor de todos, ele foi o último a chegar. Tudo já existia quando ele chegou. Ele tem consciência disso? Como lidar com tudo isso? É disso que se trata a sistêmica organizacional. Olha quantas coisas nós colocamos aqui e que estão sendo socadas dentro de uma máquina de lavar, né? Eu vejo dessa forma. Ou, porque não é nem uma massa uniforme, você possa falar que é dentro de uma máquina de fazer massa de pão. Não. É máquina de lavar, é tuf, 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 tuf. É um negócio muito doido. Cris, sabe o que eu acho? Acho que a gente podia bater uma bola a respeito de uma dinâmica que a gente fez com uma empresa e que o que descobriu-se foi justamente a cultura organizacional. Então, é uma empresa familiar e ele queria partir para outros caminhos, outros negócios, queria fazer a transição com a esposa e aquilo tudo truncado, e queria trazer novos executivos para a empresa e ninguém se encaixava. E parecia uma torre de Babel ali, ninguém falava com ninguém direito, ninguém respeitava a esposa, que é a pessoa que ia assumir, ele já não tinha mais vontade de ir para a própria empresa que um dia ele idealizou. Enfim, esse cenário chegou para a gente. E é claro que quando chegou, a gente sabia, tem alguma coisa errada lá. O que é que tem de errado lá? E fizemos as dinâmicas, primeiro um diagnóstico, depois as dinâmicas, e nas dinâmicas o oculto apareceu. E qual era esse oculto? Por que estava tudo tão confuso? Porque esse dono só sairia daquela empresa com a convicção de que os próximos iriam respeitar a organizacional. Bonito, né? E tem que ser. E né? Tem que ser. E que cultura organizacional era essa que, no fundo, nem ele direito sabia, porque estava introjetada nele. Perceba? Então, ali naquele momento, veio à tona as duas faces da cultura organizacional. Primeiro, a ausência do quadrinho na entrada da empresa, dizendo qual era o propósito, a missão e etc, etc. A concretização, a materialização. Esse dono precisava ver aquilo expresso.
E, ao mesmo tempo, ele precisava sentir que os próximos iriam agir de maneira comportamental, assim como ele agiu até aquele momento. Mas como isso tudo, se No você não mínimo, no mínimo com fala... a presença da dona Coerência, né? No mínimo com a presença. Exato. Então, a Cris, eu acho que você pode falar, eu acho que esse é um exemplo bem bacana para a gente poder dizer o que é essa cultura organizacional, que no fundo é a essência dessa frequência, dessa energia que é como um coração que bate e que se precisa Essa, retroalimentar. Então, a Cris é que pode contar melhor quais foram as grandes descobertas e a grande surpresa para esse dono de olhar e falar, cara, é mesmo, a cultura está na minha cabeça e não está na de mais ninguém. Enquanto ele não puser isso para fora, a empresa não vai andar, as pessoas não vão se gente, engajar. tudo é passível de mudança, tudo é passível de transformação, desde que haja coerência, né? A dona coerência. Então, o que vier, e é preciso modernizar? Sim, precisamos modernizar. Mas quando existe confusão, e tem muita confusão dentro das empresas, e ninguém entende por que, e gasta-se rios e rios e rios de dinheiro em consultoria, não chegam nunca, porque fica o quê? Procurando a solução no problema. Fica procurando a solução no problema. E a solução nunca está no problema. O problema, ele nada mais é do que efeito. A causa é uma outra coisa. E é muito raro que alguém olhe para começar a fundação da empresa. A fundação da empresa é o ponto 1 que precisa ser visto. Né? O que foi construído através dali? Quais são os valores da pessoa que gerou? De onde veio o dinheiro? Como foi? Enfim, essas perguntas, essa situação, num primeiro momento, ela precisa ser vista. A fundação da empresa. Na sequência, entender se realmente as pessoas que estão logo abaixo, né, desse patamar, se elas estão coerentes com a fundação, se elas estão coerentes, se elas estão olhando, respeitando isso tudo. Eu vou contar um caso, por exemplo, na Alemanha, para o mundo, a Mercedes-Benz comprou a Chrysler. Mas o que a Mercedes fez, orientada pela organização sistêmica, para que nenhuma das marcas sumissem, porque eles não queriam que as marcas sumissem. Eles gostariam que as marcas continuassem com poder. O nome da menos favorecida passou a reinar na frente. Então, a fundação da Chrysler foi mantida e a empresa parou, foi reconhecida. E a empresa recebeu o nome, então, na fusão de Daimler, Chrysler, Mercedes. Isso foi algo que foi feito pelo próprio Bert Hellinger na Alemanha, há uns 10 anos atrás. Eu não lembro quando foi a venda dessa empresa, mas hoje nós temos um Chrysler muito forte e temos uma Mercedes muito forte, porque foram valorizados os nomes, a fundação, as mulheres pertencentes a tudo isso. E aí o produto segue próspero, a empresa segue próspera, a empresa segue crescendo. A organizacional, a energia organizacional, ela talvez tenha um departamento que não vá bem, ou então tem assim aquela nova diretora que faz aquele bafo, né? Ou o novo diretor que faz aquele desarranjo todo, simplesmente não está respeitando algo que veio antes. E é muito simples, isso pode vir, isso pode agregar. O novo começa no velho, mas veja, o novo começa no velho. Então o novo precisa olhar para o que veio antes.
E o simples fato de você olhar para o que veio antes, você vai solucionar um monte de situações. Porque senão lá na ponta, nos diretores, nos analistas, começam todos a entrar a serviço da fundação e começam a gerar os conflitos. Porque o campo sistêmico, que é um só, vai entrar a serviço de 1 ou 2 ou 3 ali na fundação para serem vistos, para serem honrados, para pertencerem, para verem com pertencimento. Essa é a energia. Essa é a forma de você olhar para todas as questões e energizar a sua empresa, mas energizar de uma forma positiva. Energizar dando aquela injeção onde cada um vai encontrar a sua força, o seu lugar de força. Porque hoje está confuso. E olha, com esse negócio do online, dessa forma híbrida, eu estou assim um pouco chocada com onde as pessoas estão podendo chegar. Achando que porque não está no quadradinho da empresa, não está fisicamente na empresa, está tudo bem. E não, é o contrário. Aí é que a pessoa vem mais a serviço ainda de quem está excluído. É verdade. É porque, na verdade, o ambiente organizacional é muito similar ao ambiente familiar. Assim como eu, um dia, olhei para trás e agradeci com todo o respeito, com toda a gratidão, tudo que eu herdei do meu pai, tudo que eu herdei da minha mãe, e justamente por ter um amor profundo a cada um deles, eu entreguei para eles o que não era meu e falei, eu vou fazer diferente, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. Nas empresas é igual. Ora, se contratam um presidente novo, um diretor novo, é porque está precisando oxigenar, ou modernizar, enfim, rever processos, faz parte. Mas esta pessoa, ao adentrar este ambiente que já funcionava, tem que olhar para aquilo tudo com muito respeito, com muita gratidão. E não tem nada de errado em seguir fazendo diferente. Muito pelo contrário. Tentando, sem culpa, leve. No começo aqui da live, eu acabei nem terminando de falar. Eu acho que o grande legado dessa pandemia, pelo menos para mim, tem sido caminha mais leve. Se desfaça do que não tem necessidade. Se libere dos pesos. Então, nas empresas é igual. A pandemia mostrou e está mostrando que é possível mudar, que tem que mudar, mas não é esse jargão que aconteceu logo no começo da pandemia. Ai, vai ser o novo normal. As pessoas, não é nada disso. Gente é gente. A pandemia simplesmente convidou a todos nós, sem muita classe, sem RSVP, a mudarmos, a sermos mais leves. E quem está resistindo a isso são as pessoas que estão realmente em sofrência. Então, o segredo é esse, não tem problema fazer diferente. E é importante que se faça diferente para dar continuidade, mas olhando para trás e respeitando tudo que se foi feito até aquele momento. Porque quem quer lá que seja. A pessoa que fundou ficou anacrônica? Pode ser. Mesmo assim, ela merece respeito. E aí, onde a gente, na grande maioria das vezes, né? Ah, eu não dei certo porque minha mãe não deixou. Eu não aconteci porque o meu pai. Não tem culpados, não tem certo, não tem errado. Tem esta troca de energia. A energia precisa circular. A energia precisa girar. Você tira o velho para o novo entrar. Mas com gratidão. Sabe que eu ensinei uma coisa para o meu filho, desde muito pequenininho, a reciclar os brinquedos.
Filho único, numa família de adultos, ele ganha além do que precisa. Então, Natal e Dia das Crianças, eu sempre faço esse movimento com ele. Ele separa, ele escolhe, ele tem alguns que ele fica na dúvida, então tem lá os 3 pontos, né? Esse aqui eu quero ficar, esse aqui eu dou tranquilo e esse aqui eu tô na dúvida. Seja o que for, eu falo para ele, filhinho, agora vamos fazer aqui um movimento muito legal de agradecimento. Esse brinquedo já te fez muito feliz. Esse brinquedo já te trouxe muita coisa legal. Agora você está dando esse brinquedo para ele fazer outras crianças tão felizes quanto você foi. Simples assim. Então, eu espero que eu esteja conseguindo educar um homem que vai crescer de maneira autônoma, sabendo ter gratidão profunda, seja pelo que for, a começar pelos seus brinquedos. Então, eu acho que é esse o grande truque. Não é difícil, mas é claro que precisa, sim, de treino. Precisa olhar lá dentro, dar uma mexida grande, chacoalhar, e vai ter muita coisa que você pode tirar com muita gratidão e deixar outras entrarem sem culpa. Fazendo uma sequência disso que a Val está dizendo, porque assim, você tem a constelação sistêmica organizacional, que é onde a gente olha sistemicamente para toda a empresa e procura entender onde estão os pontos de energia transmutados de forma negativa. Mas você tem também a forma, para quem está ouvindo a gente, de fazer de forma individual, profissional. Ah, minha carreira não vai, eu não ando, eu não tenho sucesso, eu nunca sou escolhida, né? Muito cuidado com este momento, com esse lugar. Eu nunca, comigo nunca. Esse lugar é muito perigoso, porque é um lugar de vítimas, e vítimas nós não podemos ajudar. Agora, se você parar, pensar, não, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero aquela vaga ali, eu quero corrigir, olhar dentro de você a ética, né? Como é o passo que você vai dar? Essa ferramenta, ela te leva para lugares maravilhosos e você leva outras pessoas junto. Isso que é o bacana. Você vai levar todo um pessoal. Então, voltando para essa questão energética, para os grandes líderes, chegou na hora de você arriscar fazer uma coisa diferente. É sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, veja, é extremamente importante. A empresa tem uma história, tem uma fundação, e é aquela coisa, vamos pensar fora da caixinha, vamos trazer algo milagroso, vamos... Gente, pensa dentro da caixinha. Pega tudo que aconteceu, dá uma geral. O que aconteceu? Pode ver que ninguém olhou para a fundação. Ninguém olhou para a fundação, ninguém olhou para quem realmente construiu essa empresa, como foi, como que foram as sucessões, de onde veio o dinheiro, houveram fusões, estão valorizando uma fusão? Eu já comentei sobre esse exemplo e eu vou falar de novo. Eu falei que a Gol ia entrar no concordata ou falir, alguma coisa assim. Isso eu falei há 5 anos atrás. Porque ela não olha para as empresas que ela carrega. E a coisa mais simples do mundo resolver essa questão. É simples, é honra. Mas ela carrega a VASP falida, ela carrega a Transbrasil falida, ela carrega a Webjet falida, ela carrega... Quem que ela carrega mesmo? A Varig eu falei, né? Não falei. A Varig, ela carrega 4 empresas falidas. 4 empresas falidas. Óbvio que ela ia falir também. Pode ter nome de vento, pode ser o que for. Lógico que ela falaria, ela não está olhando para quem fundou, como que foi absorver essas empresas. Ela simplesmente apagou a história de uma das maiores companhias do mundo, que foi a Varig. Era a Varig e a Panam, né? Então, assim, é disso que eu estou falando. São coisas muito simples. Cris, como que seria isso? Era só adesivar um avião para cada uma dessas companhias. Talvez fazer alguma coisa, uma experiência
com algum avião que ainda esteja voando, um Electra, fazer alguma coisa que levasse a memória e as honras para essas empresas que trouxeram tanto para o nosso país, tanto para a nossa indústria da aviação. Então, é disso que se trata. Agora estão amargando aí um monte de situações, a mesma coisa a Latam. Ninguém olhou mais para o comandante Rolim. E assim, é fácil, é simples, mas cada caso é um caso. Não existe uma receitinha, não existe um produto de prateleira, faz isso, faz isso, faz isso. Nós gostamos de oferecer até um diagnóstico, né, Val? É verdade. Mas um diagnóstico. Mas hoje, agora, você precisa ter coragem para pelo menos aceitar esse diagnóstico. Agora não, parece assim aquele tatu no toco que chegou lá, ficou, né? E não chama fulano, mas não olha o que foi feito. Não pede um relatório completo, não pede um relatório de como a empresa foi fundada, o que veio, o que aconteceu para chegar onde está. Por que eu fui chamado para ser o chief desse lugar? Não, né? Já chega, senta o tatu no toco e fica. Enfim, eu acho que é o que eu falo. Tem uma carga muito grande debruçada no ombro desses C-levels, né? E, ao mesmo tempo, tem uma necessidade de criar processos, padrões, procedimentos, porque senão a empresa não anda mesmo, certo? E não tem nada de errado. É importante, Não. a empresa tem o dress code dela? Tem. A empresa tem os KPIs dela? Tem. A empresa tem o padrão de como você manda e-mail? Tem. E tá tudo certo. Não tem problema algum. E tem que ter. E tem que ter. E aí Mas o que a gente está sugerindo, aonde a gente está, o lugar que a gente gostaria de conduzir é, se tudo numa empresa tem algum tipo de padronização, porque é necessário, por que vocês não olham para a padronização do sistema energético da empresa? A hora que isso fizer parte do conjunto, num processo seletivo, pelo menos, você vai conseguir saber se aquela pessoa vai ou não se adequar. Eu tenho um cliente que recentemente eu faço comunicação interna, né? E aí recentemente ele falou: olha, nós vamos ter que fazer 2 desligamentos, enfim, mas eu não quero fazer a coisa de um jeito muito chato, eu quero fazer uma coisa legal, e enfim, porque eu quero levantar, eu quero deixar. Tava quase que assim, o presidente falando: desculpa aí, eu vou ter que te mandar embora. Aí eu ouvi, fiz, enfim. E o que faltou? Qual era o ponto de incômodo ali? Aquelas pessoas não se encaixaram no padrão energético da empresa. Mas elas tampouco foram apresentadas a esse padrão. Como se encaixar? E veja que situação mais hilária. O presidente quase que pedindo desculpa por ter que desligar 2 pessoas porque elas não estavam se encaixando. E não é que elas não eram boas profissionais. Elas não estavam se encaixando. Se encaixando no quê? No padrão energético da empresa. Na energia. Pronto. Agora, as empresas fazem nessa época do ano seus budgets, né? Os RHs começam a avaliar treinamento disso, treinamento daquilo, treina. Vamos treinar. É ótimo treinar. Mas nenhum RH, ou pelo menos muito poucos, se preocupam com essa questão da energia. Hoje já tem uma preocupação, vamos falar, já que a gente está no fim de setembro, né? E o setembro amarelo, doença mental.
Sim, já é um Suicídio. passo enorme, suicídio. Já é um Suicídio. passo enorme as empresas se permitirem a falar abertamente deste assunto. É sensacional. Então, eu tenho confiança e acredito piamente que vai chegar o momento em que as empresas, assim como hoje elas assimilaram que é importante falar de saúde mental, saúde emocional, que tal falar de saúde energética? Eu lanço aqui um desafio para a próxima onda corporativa, já que esse mundo corporativo vive de ondas, que tal a nova onda ser alinhar o padrão energético da empresa? Eu acho que pode trazer resultados inimagináveis. Eu acredito profundamente nisso. Inclusive, trazendo muito equilíbrio emocional. Porque se você quer mexer no equilíbrio emocional, no mental, se você quer mexer no mental, quer mexer no emocional, você precisa ter a questão energética em primeiro lugar. Porque é o que vai desequilibrar. Exatamente. Então, assim, eu posso falar de cadeira, porque eu tomei uma decisão em algum momento. A gente toma decisões limitantes na nossa vida, porque só Deus sabe. Enfim, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão limitante. A decisão limitadora é para nos proteger. Ela é burra, ela só machuca, mas ela é para proteger. Enfim, então eu tomei uma decisão limitante em algum momento lá atrás e trouxe uma pessoa para minha empresa. E não olhei para o padrão energético, não olhei para a cultura organizacional da minha empresa que estava na minha cabeça, eu não olhei para nada. Não olhei, inclusive, para a necessidade que eu não tinha de trazer essa pessoa. Olha que louco, né? E aí, numa constelação organizacional, sim, porque a gente fala, mas eu faço. Então, eu sou vítima da coisa e funciona. Veio à tona lá toda uma situação. Parecia um desenhinho. E naquele momento eu olhei, caí em mim, eu entrei num desequilíbrio profundo. Porque aquela realidade eu não queria ver. Eu custei a acreditar que aquilo era um fato. E como a constelação é uma coisa muito sábia e ela mexe no seu sistema lá, e até ela chegar à razão de fato, há um tempo. E é isso que eu precisei desse tempo, enfim, para assimilar melhor e tal. A coisa se consagrou, efetivamente a pessoa saiu, não foi das coisas mais simples, mas foi um momento que hoje eu olho, passado um ano e pouco, eu falo, cara, eu tô leve. Por que que eu carreguei este peso? Porque eu tomei uma decisão em algum momento limitante, que eu nem sabia por quê, que estava oculta em alguma coisa dentro de mim, e que começou a não funcionar, simples assim, era engasgado o negócio. Assustadoramente engasgado. Por quê? Porque não tinha alinhamento energético, não tinha alinhamento comportamental, não tinha alinhamento algum. Então, quando eu falo de cultura organizacional, que é o lado material, e que cultura energética é o lado do sistema organizacional, acreditem, eu estou falando por razão própria. É extremamente importante olhar para esses dois pontos e ter muito claro o que se quer. E o pior é que essa falta de alinhamento, ela gera disputa. E uma disputa que não é nutritiva, ela não é saudável. É uma disputa que racha, que transforma essa energia de novo. Tem lugares que a gente entra e a gente pode cortar o clima com uma faca. É onde tem disputa. E justamente a proposta é entrar, trabalhar, transformar, para deixar as coisas leves e alinhadas com um propósito. Porque dentro disso existe o propósito da empresa, que é quem fica a serviço da empresa, quem fica a serviço do propósito, quem fica a serviço
do chefe maior. Não é o chefe maior que... Não é as pessoas que ficam a serviço do chefe, é o chefe que está a serviço de todos. Então, o olhar sistêmico, ele traz outros olhares e que, se você aplica, é uma libertação. E tudo flui. É libertador. E E aí, tudo flui. a gente, às vezes, insiste. E você fala, o que é isso? O que é isso? E quando você vai ver, o caos está armado, porque ninguém está prestando atenção para a empresa. Ninguém está olhando para a empresa que está gritando desesperadamente e você não percebe. Então, é disso que a gente está falando. É disso que a gente falou aqui o tempo inteiro. Funciona. Então, assim, aproveita a onda do tal novo, do tal movimento híbrido e olha para a energia da sua empresa. Eu tenho certeza que vai melhorar muito o clima e os resultados. Porque aí você vai ter verdadeiramente um clima. Porque hoje, eu acho que é uma busca de numerários, né? Até porque tem... as pessoas ganham ou não um pouco mais no final do ano, nos bônus, de acordo com o clima. E não é isso, gente. Você vai ter um clima melhor, um clima mesmo. Você vai ter um clima. Você vai verdadeiramente ter um clima dentro de uma ética, dentro de um propósito, dentro dos valores. Exato. Essa Então, é a diferença. assim, é isso. Então, eu acho que assim, cada área dentro da empresa tem lá os seus KPIs para medir não só o diretor da área, mas como toda a equipe, né? E cada área tem KPIs diferentes. Claro, se é marketing é uma coisa, se é finanças é outra coisa, e assim vai. Convido mais uma novidade, mais um movimento novo. Líderes, coloquem o KPI para medir padrão energético da sua equipe, do seu time. Tenho certeza que você vai ter muita surpresa, e surpresa boa. Gente, se vocês querem fazer alguma pergunta relacionada a isso aqui, vou passar aqui para ver se a gente não perdeu. Tem muitas boas noites aqui, ois, corações, mas nenhuma pergunta até agora. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, nós estamos aqui. A Mary Ellen, olha lá, acho que Mary está nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos. Não motivação, mas, como é que é? Não motivation, acho que é sem motivação, mas com inspiração. Tá certo. Eu acho que ela está dizendo, não é possível motivar, mas é possível inspirar. Concordo. E eu acho que quando você vai trabalhar a energia da empresa, você consegue ter inspirações. Porque se você vai estar numa carga energética mais saudável, você vai ser melhor inspirado. E aí, consecutivamente, sim, vão surgir novas formas de se motivar. Deixa eu ver o que mais aqui. Você concorda, Val? Aí tem a Regina Rodrigues. Regina Rodrigues de Campos. Está dizendo boa noite. Deixa eu ver quem mais. Coleguinha de velhos tempos. Tem gente pra caramba aqui. Tem gente pra caramba aqui. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta sobre cultura organizacional com um olhar sistêmico, estamos aqui para responder. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos. Aqui, Adriana Vieira. Val, fala exemplos de KPIs para medir padrão energético, por favor. A Adriana é uma compradora. A Adriana é poderosa. Olha, então, eu acho que assim, você tem que primeiro definir o que é o plano aí da sua empresa, né? E dentro desse plano, o que você precisa? Porque também tem isso. Você precisa de uma energia mais agressiva? Você precisa de uma energia mais complacente? Então, tem que estar ligado ao seu plano de negócios. Porque é uma empresa que tem um objetivo único de lucrar, certo? Só que há caminhos
melhores e caminhos piores para se chegar lá. Então, você pode, por exemplo, já existe bastante aqueles rostinhos, né? Ah, magrinho, tristinho, não fale comigo, enfim, tem muito isso. O que está por trás dessas carinhas, desses rostinhos? O que está por trás dos emojis? Emoção, padrão energético. Então, o cara chegou lá na empresa barbaramente pé da vida, por N razões, ele bota uma carinha lá, não fale comigo. Olha que bacana. Se ele é o chefe, não fale comigo. Bacana isso, né? Então, percebe? Então, eu acho que assim, primeiro, os KPIs devem estar alinhados com o objetivo de negócio. Porque a energia tem que estar também em sintonia com esse objetivo. Porque senão, assim, vamos supor, eu preciso fazer um movimento agressivo no mercado, porque eu estou trazendo um produto inovador, eu vou ser o líder de mercado com isso, eu vou abrir uma nova categoria. Eu preciso de um time com uma energia muito forte. Não adianta contratar pessoas assim, paz e amor, tranquilo, que não vai funcionar. Não. Então, é colocar o padrão energético no lugar certo e na hora certa. E isso você tem que perceber de acordo com os objetivos de negócio da empresa. E aí é possível traçar. A gente consegue sugerir alguns padrões depois que a gente faz um diagnóstico, depois que a gente passa por uma dinâmica, porque aí vem à tona muitos dos pontos ocultos que a empresa está ignorando, que ela não estava nem sequer trabalhando. E aí a gente consegue enxergar isso tudo e sugerir um conjunto mais adequado. Como a Cris falou, aqui não é um produto de prateleira. Eu não vou pegar esse quadradinho da prateleira e entregar para essa empresa, para outra eu mudo a cor e entrego. Aqui não é prateleira. Aqui é produto concretizado, tailor-made. Não tem como, não tem como. Não adianta, me fala 3 perguntas, não tem. Marta, eu vou só continuar com a pergunta, que entrou uma outra de KPI, e aí a gente volta para a sua. Fica aí que a gente já responde. Dentro do assunto KPI, a Regina pergunta o seguinte, a Regina Rodrigues. No olhar sistêmico energético, o KPI pode ser empatia entre equipe? Pode ser um dos elementos, porque hoje em dia as pessoas querem canibalizar o trabalho, desculpa. Então, você precisa saber também se vender internamente na empresa, mas você também precisa ter a humildade de entender que você não chegou lá sozinho, que você teve um parceiro, 2 ou um time inteiro para te ajudar. Então, nós estamos falando de empatia. Veja, KPIs para as empresas são coisas muito mensuráveis. Eu quero aumentar o faturamento em 20%. Normalmente são números, métricas, e que é fácil você apalpar. Quando a gente fala de KPIs energéticos, você vai para um campo completamente diferente e completamente desconhecido da grande maioria das empresas. Mas, acredite, ele é um dos elementos que vai engajar o seu time muito mais do que campanha de motivação. Campanha de motivação eu acho furada, mas enfim. A Marta, tem 2 perguntas, tá? Primeira, vocês poderiam comentar quais são as etapas de trabalho do diagnóstico à constelação? E segundo, um líder deve constelar sozinho a organização ou como envolver outros profissionais na constelação? Cris, vamos fazer assim? Eu respondo a segunda e você responde a primeira? Então, vamos começar pela segunda. A gente pode fazer só com o líder e pode fazer só com o time ou com a empresa inteira. Eu sou jornalista e aqui eu vou usar o mesmo conceito do Media Training.
Media training é treinamento para o porta-voz falar com a imprensa. É uma habilidade que pode ser ou não nata. Então, de repente, o assistente, o analista, pode ter muito mais fluidez do que o próprio presidente. E eu posso criar situações constrangedoras se eu colocar os dois no mesmo treinamento. Posso criar situações constrangedoras, inclusive se eu colocar o presidente junto ao seu corpo diretivo. Então, dependendo das questões, e como é que a gente sabe essas questões? Numa reunião de briefing, que a gente vai sentir padrão comportamental desse presidente, das pessoas do time, enfim, e aí a gente vai fazer as recomendações. Olha, aqui pode ser todo mundo junto, aqui pode ser diretor separado de presidente. E com a constelação sistêmica organizacional é igual. A gente não sabe o que vem. É uma caixinha de Pandora. Eu não sei o que está oculto naquela empresa. Portanto, manda a boa recomendação que se faça com o líder ou, no máximo, com a liderança, com a alta liderança. Porque dependendo do que vier à tona, você tem que lidar com aquilo de uma maneira a se resolver primeiro lá. Porque em qualquer organização é de cima para baixo. Então, se tem um padrão energético aqui equivocado que tem que ser reorganizado, realinhado, eu não preciso expor isso diretamente para todo o corpo de funcionários. Então, é a mesma coisa, é uma questão de etiqueta. Eu não vou expor, ainda que seja uma situação que não, ok, enfim, a gente não sabe o que vem de uma constelação. A gente não consegue prever. Nós já fizemos constelação que pipocou no campo questões com a Polícia Federal, com a Receita Federal. E a gente, não, a coisa, já foi, isso já foi. E não foi, não. Veio 3 meses depois, ou 4 meses depois, uma coisa assim. E quem representava os funcionários começou a falar, tem coisa errada, enfim, dando essa dica. Então, eu sempre posso responder agora, Val? Ou você vai Pode, continuar? claro. Ali é a primeira pergunta, né? Quais são os 2 processos? geminianas é dose, né? Eu, ela e mais 4 aqui, é dureza. Enquanto a Cris responde, eu vou ligar aqui que a minha luz acabou, tá? Então, como que poderíamos comentar, né, quais são as etapas de trabalho do diagnóstico à constelação? Bom, a primeira coisa é uma entrevista. Então, como não existe um produto de prateleira, como não existe uma coisa formatadinha, é entrevista. Eu primeiro preciso saber em função de que estamos sendo chamadas. Em função de que, para quê, qual é a questão, qual é o problema. E aí, a entrevista vai surgir, as perguntas vão surgir, né? Mas isso sai da expertise sistêmica. Eu vou fazer perguntas completamente diferentes, porque provavelmente eu vou falar, mas e o fundador, mas e não sei o quê, mas e não sei o quê? Porque eu vou sentir energia, vou ver o que tem, o que a pessoa está me trazendo como questão, para então poder sugerir um diagnóstico. Então, nós temos aí uma primeira dinâmica, 2 dinâmicas. Uma reunião com para entender qual é a questão. E, no segundo momento, uma dinâmica apenas para saber, apenas para entender, a dinâmica de diagnóstico, desculpa. E aí vem a dinâmica de diagnóstico. Olha, o que está acontecendo é isso, assim, assim, assado. E nessa dinâmica se revela para onde nós temos que ir. Quais são as outras 2 ou 3 dinâmicas? Quem está trazendo o problema? Quantas vezes eu já constelei a pessoa querendo dar poder para uma pessoa que, no final das contas, era a pessoa problema da empresa.
e ela estava num padrão energético que foi observado mais 3, 4 vezes ao longo de gerações. Ela estava a serviço desse padrão. Então, a gente traz esse diagnóstico, né? Abre a dinâmica do diagnóstico e orienta. Essa é a forma de até chegar à constelação final, vamos dizer assim. Acho que eu respondi, né? Quer fazer algum complemento, Val? Acho que sim. Então, ó, só para Nós tem mais resumir. pergunta aqui. Só para Tá. resumir, então o processo começa com uma reunião de briefing, que a gente vai tentar entender onde que reside o problema, qual é a queixa, né? Porque a queixa necessariamente é a consequência de algum problema que nem a empresa sabe qual é. Então, nessa primeira reunião, é uma reunião para sentir, para entender. Aí a gente vai para uma primeira dinâmica. Peraí, Val. Se por um acaso essa solicitação vier pelo RH, nesta reunião fica definido quem realmente participa do diagnóstico. Isso. E não necessariamente vai ser a pessoa de RH X. Isso que eu ia falar, porque pode ser que venha pelo RH, pode ser que venha direto pelo CEO ou por algum C-level, tanto faz. Nessa primeira reunião vamos entender que queixa é essa e o que essa queixa está causando, onde estão os engasgos. Aí nós vamos sugerir essa primeira dinâmica e nessa dinâmica nós vamos sugerir que campos devem ser olhados. É o mercado? É o comercial? É o financeiro? É a concorrência? É o RH? Aí nós vamos sugerir que campos que devem ser olhados. Aí vamos para a primeira dinâmica e vamos fazer todo este movimento. Este movimento nos trará 1 ou 2 ou 3 pontos que estão ocultos. E aí a gente aprofunda. Necessariamente, pode ser que a gente, neste aprofundamento, dispense alguns dos outros campos, porque não reside lá a causa. Né? Então, é um processo como descascar uma cebola. Parece que não tem fim. Se quiser continuar mexendo, sempre haverá uma possibilidade de mexer. Ah, então, mas é um negócio assim que não tem começo, mas não tem fim? Não. Então, por conta disso, a gente separa, digamos assim, em 3 etapas. A primeira reunião, onde a gente define campos, entende a queixa e quais os problemas que essa queixa está trazendo. Aí, desta primeira dinâmica, a gente olha para esses campos, vê e consegue compreender o que vem à tona, que estava oculto, e aí numa terceira a gente aprofunda. Nesse processo já é possível, sim, realinhar o sistema energético da empresa, realinhar os padrões, e não raro, algumas pessoas aleatoriamente pedem para sair da empresa. Aliás, é bem comum. Né? Então, é basicamente isso. E aliás, para quem tem problema com turnover, constelação é certeira. E assim, eu vou deixar aqui um convite que eu sei que a Cris topa todas. Se tem RH aqui presente, se tem diretor, se tem pessoas de nível gerencial e que tenham achado esse tema interessante, e eu entendo a dificuldade de entender muitas das questões, a gente coloca aqui a possibilidade de fazer uma degustação. Porque este produto é mais ou menos que nem São Tomé. Você tem que ver para crer. E assim, passando por uma degustação, não tem como não entender. Então, fica aqui aberto para quem tiver esse interesse, manda aí uma mensagem para a Cris, a gente organiza e fazemos aí uma degustação. Nem que seja só com você, não precisa nem ser com a sua empresa. Não tem problema. Faz com você, faz com você, o profissional. Não tem problema. Val, olha, tem uma última pergunta da Marta Dourado. Vou ver se tem a última mesmo. Já há estudos, mesmo em grandes escolas internacionais, sobre o nível de felicidade nas organizações. Um KPI de energia, certo? Sem dúvida.
empatia, felicidade. São coisas muito empíricas. Que se a empresa for uma empresa absurdamente racional, vai falar, essas duas são muito loucas. Né? Mas, acredite, é o futuro. As empresas vão precisar olhar para isso. Não vai parar na energia se você não for olhar. Então, começaram a entender a importância da inteligência emocional. Agora estamos entendendo a saúde mental. O próximo passo, eu garanto, é entender o padrão energético. E a constelação, esse olhar sistêmico, porque esse nome constelação é infeliz, esse olhar sistêmico, ele abraça tudo isso. E você está se colocando no futuro, você está se adiantando. Então, estão aqui para isso, gente. Bora trabalhar. Acho que as perguntas terminaram. Val, você quer colocar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui para mais essa live. E estamos à disposição para qualquer dúvida e também para essa degustação. E Val, muito obrigada por mais essa parceirona. Quero agradecer as pessoas que tiveram aqui paciência de nos ouvir esse tempo todo. E, assim, estamos abertas. Quem tiver interesse para compreender melhor, a gente pode conversar, a gente pode fazer essa degustação. E é isso. É muito legal ter essa oportunidade para poder falar um pouquinho sobre esse novo olhar sobre as empresas. Se elas não mudarem esse jeito de fazer, não vai ter muita liga no futuro, não. Principalmente por causa dessa forma híbrida. Esse negócio, eu tô apavorada. Não é apavorada, eu tô horrorizada. Tá acontecendo. A Regina Rodrigues falou, muito bom. Eu também achei, Regina, muito bom. Então sejam todos muito bem-vindos. Uma boa semana, uma semana iluminadíssima. Se você gostou, curta, compartilha, deixe o seu comentário e até a próxima. Com certeza, logo, logo estamos mais uma vez por aí. Ah, Cássia, é interessante, não conhecia esta análise. Tá vendo? Tá vendo? Coisa nova, Cássia. Estamos aí. Se você quiser, só nos chamar. Tá bom? Peraí, tem mais? Mais? A Regina, sem dúvida, as empresas sofrem com aquilo que não é métrico. A Marta, sucesso para todos. Obrigada, Marta, querida, para todos nós. É isso, gente. Mas deixem as questões, a gente acompanhe nossas redes. Ah, tá. Isso aqui foi acompanhe nossas redes sociais. Trazemos sempre reflexões e conteúdos. Sim. É isso aí, gente. A equipe da Val tá funcionando, hein, gente? Olha lá, tá vendo? É isso aí, obrigada pela audiência e pela paciência. Um beijo para vocês, boa semana. Tchau. Beijo, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.